povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito. E no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés. Irmãos, o primeiro nível de fé é um nível que nós dizemos que é o nível da manada. É aquele nível lá onde você é conduzido pelo rebanho. Você não tem convicção nenhuma, você não sabe, mas você vai porque o povo está indo. Esse é o primeiro nível de fé. Você imagina, a palavra de Deus fala que lá no Egito tinha, entre homens, 2 milhões de pessoas. Então a palavra de Deus fala que Moisés, ele tinha um espírito hebreu, ele tinha um coração hebreu, mas tinha uma educação egípcia. Então na verdade ele era o cara ali para libertar o povo de Deus. E a palavra de Deus fala que ele vai para Faraó e fala assim: Faraó, você vai libertar meu povo, você vai libertar o povo de Deus para eles adorar a Deus, para eles serem livres. E para quem conhece a história lá do deserto, houve muita resistência, muito problema. Mas a palavra de Deus fala que, a palavra de Deus não, se você olhar assim com a história, você percebe que o povo que até então era escravo de Faraó, eles viram aquelas resistências, eles conheciam o poder do Faraó. Mas a palavra de Deus fala que com mão forte Deus foi lá e tirou aquele povo. Mas a palavra de Deus fala que esse povo, eles só reclamavam, só murmuravam. Então o que acontece? Você imagina 2 milhões de povo. O que é a fé da manada? É aquele que o povo está tudo no Egito. Provavelmente nem todos queriam sair para o deserto. Provavelmente, eu não sei a porcentagem, mas provavelmente algumas pessoas preferiam ficar no Egito do que ir para o deserto. Mas por que eles foram? Porque o povo foi. Aí o povo foi. Eu não sei se você já foi em algum culto, que o pessoal faz um apelo, a pessoa fica lá, não vai, de repente vai todo mundo, só fica ele pega, ele vai. O que é isso? Ele foi conduzir, você pergunta: você quer oração? Quero. Pelo quê? Pelo que está falando aí. Mas na verdade é um tipo de fé? É um tipo de fé, mas é uma fé muito fraca. Mas é uma fé que não influencia nada. E quais são os problemas que acontecem quando a nossa fé é uma fé que é movida por pessoas que na verdade você não tem experiência nenhuma? Você vê a pessoa indo, às vezes você obriga seu marido, obriga sua esposa, obriga seus filhos, eles não têm experiência, mas eles vão porque estão indo. Aí, às vezes a pessoa está casando porque os outros estão casando. Eu vou fazer esse curso na faculdade porque os outros estão fazendo. Eu não tenho uma convicção. E na verdade, os principais problemas desse grupo, dessas pessoas que na verdade são conduzidas pelos outros, são as pessoas que mais murmuram. Na verdade, é o único grupo que murmura, que reclama. Por quê? Porque ele não tem uma direção clara dentro de si, para a vida dele. Ele está sempre conduzindo os outros. São pessoas que na verdade não têm convicção de nada. São pessoas que na verdade não sabem o que querem, estão sempre reclamando. Por quê? Porque está sempre na verdade seguindo a direção de outros. Eu fiz a faculdade porque o outro fez. Eu vou casar porque os meus amigos estão casando, também vou casar. Eu comprei esse carro porque todo mundo está comprando. Eu vou empreender porque todo mundo está empreendendo. Por quê? Porque na verdade eles não tiveram uma experiência. E qual que é o problema desse grupo? Geralmente são pessoas que na verdade só sabem reclamar. Alguém conhece gente que só reclama, que murmura? Você pode perceber, é gente que não tem convicção, é gente que não sabe o que é da vida, é gente que não sabe para onde vai. E é interessante que, se você for perceber aqui, esse perfil de pessoas que são conduzidas pelos outros, ele tem uma mentalidade de sobrevivência. O que é uma mentalidade de sobrevivência? O povo lá do Egito, eles trabalhavam muito. Eles acordavam 7 horas da manhã, eles apanhavam se não trabalhasse direito. Provavelmente eles iam dormir tarde da noite. Eles eram escravos, eles não podiam ganhar nada a mais. Se eles produzissem mais do que o normal, eles iam ganhar a mesma coisa, mas eles eram escravos. Então, mas por que eles faziam isso? Porque eles queriam comer. Porque, segundo os historiadores, o que no Egito servia era sopa de cebola. Eles colocavam a cebola e faziam na água ali. Não é aquela sopa de cebola do Outback. Alguém já tomou isso? Muito bom, mas não era essa. Mas a palavra de Deus fala, você percebe que é uma mentalidade. E essa mentalidade de sobrevivência, eu só vou porque, então você imagina, boa parte queria ficar no Egito, foi para lá porque ele sabia, se eu não ficar, eu vou morrer.
Se eu não ficar, eu não vou ter o que comer. Como assim eu vou para um lugar, eu não sei onde que é? Como assim eu vou seguir uma palavra que eu não tenho convicção, eu não sei como que vai ser? Porque aqui eu sou escravo, aqui eu trabalho. Das 7, 6 da manhã, das 9 horas, trabalho de sábado, trabalho de domingo. Eu não tenho tempo de praça, mas dou meu dízimo para ficar com desencargo de consciência. Mas eu não tenho tempo para nada. Mas eu tenho, todos os dias eu estou lá com um bandejão de sopinha de cebola. E na verdade essa mentalidade, ela contrapõe a mentalidade de prosperidade. Porque na terra de Canaã, você não recebia sopa de cebola, mas você tinha liberdade. Você, na verdade, você tinha que colher o cacho de uva, comer, você tinha que descascar a banana, amassar e dar para o seu filho. Na verdade, você acordava mais cedo, você administrava o seu tempo, você, na verdade, você que determinava quanto que você ia ganhar, porque, na verdade, tudo isso tinha a ver com o quê? Com a mentalidade de prosperidade, que era diferente da mentalidade de Canaã, porque a mentalidade de Canaã, o que é? Eu faço tudo isso para comer, porque, na verdade, eu estou aqui nessa terra somente para comer. Você conhece alguém que... Existe um ditado, né? Eu estou vendendo o almoço para comprar janta, ou vice-versa. Mas tem pessoas que vivem assim. Por incrível que pareça, eu estou vendendo o almoço para poder jantar, e vive assim o resto da vida. Isso é uma mentalidade do quê? Uma mentalidade de sobrevivência. E essa mentalidade, na verdade, contrapõe a mentalidade do quê? De prosperidade. Porque em Canaã, se você não souber prosperar, você não enriquece. Mas se você crer, se você tiver fé, se você começar a entender, caminhar com pessoas, você vai prosperar. Porque a terra de Canaã fala do que? De prosperidade. Então você percebe, mas agora pessoas que não, na verdade, são conduzidas, pelo rebanho, conduzidas pelas pessoas, o que acontece com elas? Elas podem até empreender, mas elas não têm prosperidade na sua vida. Por quê? Porque na mente dela e no coração delas, elas estão pensando aonde? Na sopa de cebola. Elas estão pensando na comida. E por mais que elas trabalhem, elas ganham bem, mas elas continuam sendo escravas. Eu conheço muito empresário, tem gente que fala, tem que empreender e tal, mas eu conheço muitos empresários que não têm a liberdade de servir ao Senhor, não têm a liberdade de vir ao culto, não têm a liberdade. E aí, esse é o nível. Então, esse é o nível que geralmente as pessoas mais trazem problemas, porque são as pessoas que mais murmuram. Então, se você conhece gente que só sabe reclamar da vida, é porque ela não tem convicção, ela não sabe o que vai acontecer do futuro dela. E o outro nível, o outro nível de fé é o nível de Tomé. É o nível que nós só acreditamos quando nós vemos algo acontecendo, quando nós temos um tipo de evidência. Lá, a história de Tomé fala o seguinte: aconteceu que Tomé, um dos discípulos que era chamado de Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então outro discípulo dissera a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não ver o sinal das pregas na mão dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser as mãos do lado, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez ali reunidos. Verso 27, e em seguida disse a Tomé Jesus: veja as minhas mãos, ponha o dedo nelas, estenda a mão e ponha ao lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor é o meu Deus. O segundo nível de fé aqui, meus irmãos, é o fé que, na verdade, você só consegue acreditar quando você vê algum tipo de evidência. Então, Tomé era um discípulo de Jesus, ele viu Jesus operando milagres, mas Jesus morreu. E aí vem um dos discípulos de Jesus e fala assim: eu vi Jesus ressuscitado. Ele fala assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar ali na ferida, na cicatriz, se eu tocar aqui nos lados onde perfurar, só dessa forma que eu acredito. E a palavra de Deus fala que Jesus chegou até Tomé e falou assim: Tomé, está aqui. Uma semana depois, está aqui. Pega aqui na cicatriz, pega aqui no buraquinho onde eu fui perfurado, toca aqui. E aí Tomé olhou e falou assim: nossa, é realmente Jesus. Então, um nível de fé, um outro nível de fé, é quando, na verdade,
você só tem fé, na verdade não é nem podemos dizer que isso é fé, mas é só quando você tem pessoas ao seu redor que na verdade acreditam, quando na verdade elas têm, como que eu posso dizer, elas têm experiência de Deus na sua vida. Então se você for ver os discípulos de Jesus, a maioria dos discípulos de Jesus, todos estavam nesse nível. Porque Jesus, enquanto ele operava milagres, os discípulos estavam com Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus seguia, as multidões seguiam a Jesus. Por quê? Por conta dos milagres que ele fazia. Então ele ressuscitava morto, a pessoa vinha. Muitas pessoas, elas vêm até Jesus, por quê? Por conta dos milagres de Jesus. Eu preciso de um milagre no meu casamento, vai lá que o Senhor, aquela igreja restaurou meu casamento, tal. É bom demais. Geralmente esse nível de fé são para aqueles que estão começando, mas é uma fé ainda muito pequena. Mas na verdade uma fé tão pequena, que nós podemos dizer que essa fé na verdade, ela não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé de que na verdade você só anda com pessoas, porque as pessoas na verdade expressam, manifestam o poder de Deus. E aí a palavra de Deus fala que quando Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? Todos os abandonaram. Por quê? Porque de alguma forma eles pensaram, Jesus morreu e não vai ter mais milagre. E todo mundo abandonou Jesus. E Jesus ressuscitou, o que ele falou para... O que ele falou para os discípulos? Que eles iam fazer obras maiores do que ele já fez. Em outras palavras, vocês vão operar milagres. Porque era justamente a falta de milagres que na verdade levaram essas pessoas a deixarem de seguir Jesus. Então na verdade, esse segundo nível, é um tipo de fé? É um tipo de fé, mas é uma fé muito fraca. Na verdade esses dois tipos de fé, eles não são nem do tamanho de um grão de mostarda. Porque na verdade essa fé não é algo... Aí você fala assim, pastor, como que eu faço para ir do nível 1 para o nível 2? Como que eu faço para crescer? Nós só crescemos através com experiências com Deus. A palavra de Deus fala, então, que na verdade, como eu falei para você, a maioria das pessoas que seguiram a Jesus, eles estavam nesse nível. Mas os discípulos, quando Jesus morreu, eles tiveram uma experiência com Jesus ressurreto, e eles nunca mais duvidaram do Senhor, e eles foram para o terceiro nível, que é o terceiro nível que eu gostaria de compartilhar. Eu quero falar aqui sobre a vida de Abraão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Então, o primeiro nível, qual que é o primeiro nível? É aquelas pessoas que são conduzidas pelos outros. Alguém aqui está nesse nível? Se você está aqui por obrigação, provavelmente. Queria assistir o jogo. Não, só para o culto. Então, tá bom, ela que manda. Sim, senhora, não, senhora. Tem pessoas assim, mas não desista delas. E tem o segundo nível. Qual que é o problema das pessoas que estão no segundo nível? Essas pessoas do segundo nível, elas sempre vão andar com homens e mulheres de Deus. Mas elas não se reconhecem como homens e mulheres de Deus. Então eles sempre vão andar com homens que vão manifestar o poder, vão manifestar a vida de Deus. Mas quando elas deixam de andar com essas pessoas que são referenciais para elas, elas desviam, elas saem da fé. Esse é o problema das pessoas que andam nesse segundo nível, porque na verdade só está dependendo da sabedoria, da oração, da experiência dos outros. É muito bom andar com gente assim, mas chega o terceiro nível. Qual que é o terceiro nível? O terceiro nível, na verdade, é um nível onde na verdade Deus já opera milagre. O terceiro nível de fé é onde o milagre acontece na sua vida. O terceiro nível de fé é onde já não existe impossível para você. E eu gostaria aqui de ler rapidamente, Romanos 4, capítulo 18, fala o seguinte: Abraão teve fé e esperança, mas quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações, como dizem as escrituras, os descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, não duvidou da promessa de Deus. Deixa aí nesse versículo aí, 20. Qual que é o terceiro nível de fé? O terceiro nível de fé, você não depende.
Você não vai no apelo porque todo mundo está indo. Você não vai buscar Deus porque todo mundo está buscando. Na verdade, você tem uma convicção. Na verdade, para você chegar nesse nível, como que você chega nesse nível? São através de experiências com o próprio Deus, ou experiências com o corpo de Deus. Então, na verdade, essas pessoas aqui, e o que a palavra de Deus fala lá em Hebreus 11, o que é fé? A fé é a certeza, é a esperança daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que ainda você não viu. Então, se você for ver, fé aqui não tem nada a ver com os dois níveis. Não tem nada a ver, você anda, você é bênção demais. Mas fé aqui, o que ele fala? Que Abraão, ele duvidou contra a esperança. A palavra de Deus fala que, mesmo ele, olhando para o seu corpo, 90 anos de idade, eu não dou mais no couro, mesmo ele fazendo essa análise, eu não dou mais no couro. A minha esposa também não pode ter mais filho, não pode ter filho. Não é que ela não podia mais ter filho, ela é estéril, ela não podia ter filho, e eu não dou no couro mais. A palavra de Deus fala que foi dessa forma. Olha o que está falando no verso 20, volta no verso 19, esse é o nível. Abraão tinha quase 100 anos, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo. Você percebe que a mente aqui, é quando você pensa, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho capacidade para liderar. Esse é o pensamento. Mas Abraão pensou da forma correta. Ele falou que ele pensou, eu tenho 100 anos, eu não dou mais no couro, minha mulher está estéril, como que a palavra de Deus vai se cumprir? A palavra de Deus fala que ele olhou para isso, e a palavra de Deus fala que a fé dele não enfraqueceu, ele não perdeu a fé, ele não duvidou. Põe lá no verso 20, olha lá, sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, não duvidou da promessa de Deus, e a sua fé encheu de poder, e ele louvou a Deus. Por que muitas vezes as pessoas vêm aqui para o culto e não conseguem louvar a Deus? Porque a sua fé está enfraquecida. Porque você pensa, todo mundo pensa como Abraão, eu não posso ter filho, eu não posso casar, eu não posso liderar, eu não tenho como prosperar, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como fazer aquilo. Tudo isso é normal. Mas a palavra de Deus fala que quando você não perde a fé, mesmo contra todas as evidências, porque na verdade é o seguinte, ele recebeu uma palavra, e a palavra em relação ao contexto natural não batia, não tinha como acontecer. E geralmente, quem está no nível 1 e no nível 2, o que acontece com essas pessoas? Elas desviam. Por que elas desviam? Porque um dia eu acreditei, mas o negócio não está ruim, então eu enfraqueci. O primeiro nível é pior, porque não é que ela vai deixar de acreditar, mas vai começar a reclamar, a murmurar. E aí, para nós encerrarmos e orarmos, eu queria falar aqui um pouquinho desse nível de fé. Primeiro que fala aqui, fé, você não precisa ver para acreditar. E outra coisa, fé não é loucura. Existe algo que nós falamos que é uma fé legal ou uma fé que não tem base, uma fé que não tem legalidade nenhuma. O que é fé? Fé é quando você fala assim, eu estou com fé que eu vou casar, o que você está falando? Deus vai me dar um marido, não é isso? Ou não? Sim ou não? Mas deixa eu te falar, eu não sei se você já falou isso, porque tem coisa que é loucura. Eu vou comprar um carro na fé. Alguém já fez isso? Na fé eu vou comprar um carro. Aí você não consegue comprar um carro, um ateu que não conhece Deus compra o carro. E aí? Quem que é homem de Deus? É o ateu ou é você? Porque você fala, eu vou comprar o carro na fé, e você não consegue comprar. O ateu compra o carro que você queria, e compra até melhor. Quem que é mais homem de Deus, você ou ele? Porque ele comprou sem fé, e você não comprou tendo fé. Qual que é o problema aqui? Deixa eu te falar uma coisa, existe uma coisa que é mais importante do que a fé, é a palavra. A palavra de Deus fala que a palavra, Romanos, o que fala lá em Romanos? Que a fé vem por ouvir a palavra. Então, na verdade, a fé legal, ela é sustentada por uma palavra. Abraão, ele só teve fé porque Deus um dia apareceu para ele e falou, é assim, e ele acreditou. Então você precisa ter uma base. Então, na verdade, a fé sem uma palavra, ela não tem efeito algum. Na verdade, não tem efeito nenhum. Muitas pessoas, infelizmente, fazem mesmo no nosso meio. Irmãos, eu liderei jovens, eu já liderei tanto, ouvi tanta, eu vou casar pela fé. Mas com isso vai casar? Deus falou com você, não, eu vou casar, eu creio que Deus está nisso. Não faça isso, meu irmão.
Não faça isso. Por isso que quando a pessoa precisa fazer uma decisão, vai tomar uma decisão de casar, empreender, mudar de emprego, fazer qualquer tipo, sempre ande com um homem de Deus. Sempre procure ter uma palavra de Deus, porque é a palavra que vai sustentar a sua fé. A fé é a certeza, mas a certeza, na verdade, ela antecede o quê? Uma palavra de Deus. Agora existe um ambiente. Eu estou falando aqui para vocês de várias palavras que nós recebemos desde que eu assumi aqui a igreja. Então, quando você tem uma palavra, aí é essa palavra que sustenta a sua fé. Agora, quando você não tem uma palavra, como que eu posso ver uma palavra? Às vezes você pode ter a palavra lendo a palavra de Deus. Às vezes está passando uma dificuldade ali, você está lendo Salmos 23, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente, aquilo pula, nossa, o que o Senhor está me falando, que nada vai me faltar, Ele vai me proteger, e aí você tem uma revelação ali, de alguma forma é o Senhor. E é interessante que se você for lá em Romanos, que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, é a palavra audível. Então por isso que é muito importante você ler em voz alta, você precisa ouvir o que você está lendo. Por isso que muitas vezes nós falamos, se você tem uma palavra sobre alguém, vai e fale. Eu sei que tem pessoas que para profetizar, ou para trazer uma palavra, às vezes ele tem todo um ritual, só para profetizar. É isso que eu digo, é isso que falo. O Senhor nesse ano vai fazer você casar. Mas tem pessoas que são de outra forma. Falam assim, tudo bem, qual é o seu nome? Note. O Senhor me falou que esse ano você vai casar. É a mesma palavra, que um enfeita mais, outros enfeita tal. Mas é a mesma palavra. Mas é importante nós termos uma palavra. Se você não tem uma palavra, você não tem fé. Na verdade essa fé é nula. Na verdade essa fé é ilegal. Por isso que muitas vezes você tem fé sobre algo que nunca acontece, porque você não tem uma palavra sobre aquilo que você fala que você tem fé. Então quando você fala, eu vou casar, então a primeira coisa você pergunta, você tem uma palavra sobre isso? E se você não tem, vai buscar de Deus uma palavra. Por isso que é muito importante nós termos uma palavra. É interessante. Olha só, Pedro, quando ele viu Jesus lá andando, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, a palavra de Deus fala, o que Pedro falou para Jesus? Jesus, seu Senhor é um mestre, fala que me lance uma palavra para que eu vá até o Senhor. Então, na verdade, Pedro esperou que Jesus falasse uma palavra, e sobre a palavra ele andou sobre as águas. Agora, se você não tem uma palavra e andar sobre as águas, você vai afundar. Você continua sendo um homem de Deus. O problema é que, na verdade, você está andando sem uma palavra. Porque às vezes o que o Deus tem para você não é aquilo, por isso que não é uma palavra. Então, na verdade, nós temos que colocar a nossa fé, na verdade, naquilo que Deus tem para nós. Por isso que é muito importante você estar em ambientes onde a palavra é liberada, onde você ouve a palavra. Tem pessoas que têm fé até hoje, e fala, quando a fé voltar, eu vou voltar para a igreja. Mas a fé nesse nível, meus irmãos, é a mesma coisa que Abraão. Eu vou olhar para as evidências, o Senhor falou que eu vou casar, eu não tenho um tostão, não tenho que pagar nada, eu tenho dificuldade de pagar até minhas contas. O Senhor falou que eu vou abrir um empreendimento, e o Senhor falou que através desse empreendimento eu vou abençoar muitas e muitas nações. O que o Senhor está falando? Vai ficar rico. Aí você olha para você, mas eu não fiz nem a faculdade, eu não tenho nem diploma. Como assim? Esse homem tem que colocar a fé. Por quê? Porque aí é uma palavra. Deixa eu te falar, quando Deus ele traz uma palavra sobre nós, Ele não olha a conta bancária, Ele não olha a situação financeira, Ele não olha a habilidade, Ele não olha o tempo, eu estou velho, estou moço. Deus, quando Ele libera uma palavra sobre o seu filho, ou sobre a igreja, Ele não olha essas coisas, nós olhamos para isso, e muitas vezes nós olhamos para isso e queremos falar, eu tenho fé. Quando você fala, eu tenho fé, sem a palavra, o que você está falando? Eu tenho a expectativa, eu tenho a esperança que Deus venha realizar o meu sonho. É que nem uma criança, um filho que pede algo para a mãe, papai, me dá um videogame, e a mãe fala assim, eu não vou te dar um videogame, sabe por quê? Porque se eu te der um videogame, você vai prejudicar os seus estudos. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Às vezes você está com a intenção que Ele vai dar, às vezes Ele pode dar, mas muitas vezes Ele não dá. Agora, quando Ele não dá, quando você desvia. Segundo, nesse nível, você não precisa
Nesse nível, na verdade, você não precisa de prova de Deus. Você já viu aquela pessoa, Senhor, se o Senhor existe, paga essa conta. Alguém já fez isso? Se o Senhor existe, me livra dessa cilada. Senhor, se o Senhor existe, me dê esse carro que eu tanto desejo. Senhor, se o Senhor existe. Sabe, isso é coisa de criança. Como eu falei para você, nesse nível é onde Deus fala, você não duvida, eu acredito. O Felipe deu testemunho aqui no começo do ano, foi final do ano, na festa da colheita, falando que Deus deu uma impressão para ele, eu acho que ele era líder de célula, e Deus colocou um alvo lá para ele, colocou um número no coração dele, que ele chegaria a 100 membros. Se você olhar naturalmente falando, quando o Senhor deu a palavra para ele, era uma coisa que não tinha como naturalmente falando, era uma coisa que tinha vários fatores que precisariam acontecer, porque os vários fatores aconteceram, ele chegou e deu testemunho, passei de 100 membros, e tornei um discipulador. Na época, quando Deus deu uma palavra, foi isso, ele era um líder de célula, aí virou um discipulador, e aqui está no teste para se tornar um obreiro. Mas por quê? Porque ele teve uma palavra. Agora, sobre a palavra, um milagre acontece. Sobre a palavra, você anda sobre as águas. Sobre a palavra, você vai encontrar a moeda na boca do peixe. Sobre a palavra, as vasilhas vão ser cheias de azeite. Sobre a palavra, você vai ter fé. Sobre a palavra, você vai ter habilidade. Sobre a palavra, as coisas vão acontecer. Eu falei domingo, de uma hora para outra. Lembra que eu falei para você que tinha várias circunstâncias ali, Deus falando para Moisés, você vai construir o tabernáculo dessa forma, dessa forma, dessa forma. Moisés ele não tinha habilidade de costurar, ele não tinha habilidade de carpinteiro, de pedreiro, de engenheiro, ele não tinha nada de habilidade, ele não sabia fazer nada disso. E a palavra de Deus fala que de uma hora para outra, a unção que estava Moisés vai sobre um discípulo para ele, e esse discípulo de uma hora para outra tinha mais habilidade do que Moisés, mas era a mesma unção. O que é isso? Isso é palavra, mas Deus falou para Moisés, Moisés põe a mão sobre ele e fale, vá. Mas muitas vezes, por que muitas vezes nós não chegamos nesse terceiro nível? Porque muitas vezes como Abraão pensou, nós temos que pensar, isso é para glorificar o Senhor falou que eu vou casar, o Senhor falou que, tem pessoas que às vezes vêm conversar comigo, falam assim, pastor, eu quero fazer uma sociedade com alguém, o que você acha? Isso é uma pessoa prudente, ele poderia pegar o balanço da outra empresa, fazer análise e tal, não sei o quê, agora muito mais é o Senhor falando, faça essa sociedade. Agora, se você não tem uma palavra, fala assim, mas você tem uma palavra sobre isso? Vamos orar, eu não sinto paz, eu não sinto clareza, qual que é a vida? Não entre então, qual que é a palavra? A palavra é para você não entrar, mas muitas pessoas, elas vão analisar o balanço financeiro, ver que é uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, e fala, eu tenho fé, Deus está nisso. Mas teve a palavra? Não teve. O que na verdade? As suas emoções foram empolgadas, ou os seus sentimentos teve uma grande elevação, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Mas teve uma palavra? Não teve uma palavra. A fé sem palavra é uma fé morta. A única coisa que sustenta a sua fé é a palavra que um dia você ouviu de Deus. Você pode ouvir a palavra através da Bíblia, ouvindo. Você está orando, Deus está falando com você, no culto, recebendo. Mas você só pode colocar a sua fé onde tem uma palavra. E o que enfraquece a nossa fé? Na verdade, o que enfraquece a nossa fé, para nós encerrarmos, o que enfraquece a nossa fé, na verdade, são medo, dúvida, incredulidade. A palavra de Deus fala que Abraão, ele olhou para o seu corpo, mas não teve incredulidade. Eu sei que muitos olham para o seu corpo e têm incredulidade. O que é olhar para o seu corpo? O pastor falou que eu vou ser líder, mas eu não sei falar. Eu trabalho muito, eu não sei o quê, e se eu não conseguir ter o mesmo desempenho que ele, tal. O que é isso? São sentimentos. Onde que são produzidos esse sentimento de medo, de incredulidade ou de dúvida? Na verdade, você adquire esses sentimentos, na verdade, através de um ambiente, ou através de pessoas. O que eu preciso fazer? Remover essas pessoas e remover o ambiente, que a fé começa a crescer. Às vezes essas pessoas que na verdade enfraquecem sua fé, geralmente são pessoas que nós amamos. Às vezes é um pai, falando, pelo amor de Deus, você vai largar a faculdade para ser pastor, você é formado, Mateus do céu, pelo amor de Deus, está formado, você vai largar, olha o potencial que você tem para ser um empresário, você é tão inteligente, você vai virar pastor, que negócio é esse? E geralmente, nós sempre ouvimos aquelas pessoas mais próximas a nós, porque nós amamos, mas muitas vezes são essas pessoas que minam a nossa fé. Percebe? Se você gasta, se a semana inteira você está mais
conectado com pessoas que só reclamam, murmuram, dificultam, enfraquecem a sua fé, para de andar com essas pessoas, meus irmãos. Às vezes, por conta do contexto, tem que ficar, mas que essas pessoas não influenciam mais sobre a sua vida. Eu cheguei num nível da minha vida que eu falei assim, chega, eu não ando mais com pessoa que só sabe reclamar da vida. Eu não ando. Se a pessoa vem reclamar, eu dou a direção. Se ela continuar, desculpa, você na verdade, você está minando a minha fé. Eu não posso pregar e ouvir uma pessoa dessa logo em seguida, ou antes de pregar, ouvir uma pessoa como essa. Outra coisa, saia de ambiente que na verdade geram dúvida, medo, incredulidade na sua vida, que na verdade atrasam a sua vida. Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma faculdade. Eu tive que fazer faculdade, fui formado em contabilidade. Me formei na melhor faculdade de São Paulo de contabilidade, ciências contábeis. Mas eu cheguei a partir do segundo ano, eu decidi, eu não vou mais nos mesmos lugares que as pessoas desse curso vão. Meus irmãos, eu chegava na hora da aula e terminava, eu ia para casa, e às vezes eu nem vinha para casa, da aula eu vinha para a igreja, para a vigília, mas eu falei assim, eu não aceito mais ficar nesse ambiente. Tem pessoas que falam assim, ai, eu preciso lá, estar com meu amigo, para dar faculdade. Eu não ia, porque eu tinha convicção para onde eu iria. Então na verdade, o que enfraquece a sua fé, é um ambiente onde você está inserido. Às vezes, saia desse ambiente, você pode ter certeza. Quando a gente vai para o encontrista, todo mundo, você sai daquele encontro com medo, com dúvida, você não sabe nada de por quê, porque o ambiente em si, e geralmente você tem experiências, às vezes é com o ambiente, você chega na célula, você não entendeu nem a palavra do líder, eu não sei nem o que o líder, mas que ambiente gostoso, que ambiente poderoso, nossa, eu não sei se você já teve experiência com isso, mas às vezes você chegou ali, e a palavra tocou em você. Nossa, mas que palavra poderosa, nossa, que oração poderosa que ele fez por mim, eu senti algo, você vê? Mas tem situações que na verdade o que vai levar você a permanecer são relacionamentos. Às vezes o ambiente não toca mais, a palavra parece que não flui mais, mas o que faz você permanecer são algumas pessoas que você sabe que te amam. Então você percebe que são coisas. Quando você remove esses 3 fatores da sua vida, com certeza você ou está no nível 1 ou está no nível 2. Mas isso não é para nós. Nós estamos no nível 3. E como que nós aumentamos a nossa fé? Nós aumentamos a nossa fé andando com pessoas que tenham fé. Como eu falei para você, com 12 anos eu tive uma experiência com Deus, eu falei, tenho certeza que eu vou ser pastor. E quando eu era discipulador do Tatuapé, lá no outro prédio, que eu acho que é uns 8 anos atrás, a maioria dos meus vínculos de relacionamento eram discipuladores e pastores. Mas eu sempre andei com homens de fé. Você lembra uma história? É a primeira história na Bíblia que fala, a palavra de Deus fala que 4 amigos pegaram um aleijado, Jesus estava lá em Cafarnaum, e a palavra de Deus fala que Jesus estava pregando, e veio uma multidão ouvir Jesus. E o aleijado não tinha como até Jesus, para Jesus orar para que ele fosse curado. A palavra de Deus fala que esses 4 amigos pegaram o aleijado, subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado, e a palavra de Deus fala que a fé dos amigos curaram, ou perdoaram os pecados lá do aleijado. Então você tem que andar com pessoas assim, que tem fé. Eu acredito que você é homem de Deus, eu acredito, vem na minha. Irmãos, como eu falei para você, tem momentos na minha vida, eu não vou falar que eu quase desisti, mas que eu esfriei. E teve assim, não, você é homem de Deus, tal, não sei o quê. Você tem que andar com pessoas assim. Outra coisa, como alimenta a nossa fé? O ambiente. Eu gostaria que o pessoal do louvor viesse. Eu só queria concluir com algo. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? O diabo, quando você fala assim, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro na fé, e você não tem uma palavra sobre esse carro, sobre a compra desse carro, o diabo não vai agir sobre você, porque o diabo ele sabe que essa fé não tem base nenhuma. Agora, quando você tem uma palavra, e você coloca a sua fé em cima da palavra, o diabo ele vai agir em cima da palavra. Você pode perceber, Deus dá uma palavra que você vai casar. Qual que é a dificuldade? É no casar, a resistência é no casamento, diferente dos outros. Às vezes dá uma palavra que você vai empreender, e que você vai ser um ótimo empresário. Qual que é a resistência? É no seu
Está tudo errado no seu empreendimento. Por quê? Porque você tem uma palavra. O diabo sempre vai resistir em cima da palavra. Quando ele resiste em cima da palavra, ele afeta a fé. Agora, quando você não tem uma palavra, você acha que tem fé, mas não é fé. O diabo não precisa mais resistir. Por quê? Porque não tem palavra. Ele resiste à palavra. Quando você tem uma palavra que você vai ser um pastor, que você vai ser bem sucedido, tal, ele vai resistir aonde? Tal. Quando Deus te deu uma palavra que... questão de corte, eu vou casar com a flor. Você pode ter certeza, a resistência vai vir contra aquela pessoa que você ama, que você ora. Meus irmãos, eu não faça isso, tá? Eu não aconselho fazer isso. Mas hoje eu não falo, já casei. Mas eu lembro que eu falava assim, eu vou casar com uma mulher assim, tá, não sei o quê. Aí de repente veio a lua que não tinha nada a ver com o que eu tinha falado, sabe? Mas me apaixonei por ela. E eu lembro que eu falava isso para o meu pastor, eu quero uma mulher assim. Aí depois veio uma mulher, eu falei, eu estou apaixonado por ela, pastor. Mas Deus, eu lembro a primeira vez que eu olhei a lua, eu falei assim, é ela com quem você vai casar. E eu fui falar com o pastor, mas você não falou que a mulher era assim, não tem nada a ver. Eu falei, pastor, mas Deus deu uma palavra. Meus irmãos, quem sabe um pouquinho da minha história, sabe a resistência, os problemas que eu tive para casar com Eloá. Fiquei 6 meses sem falar, depois briguei, 1 ano, tá. Muita coisa aconteceu. Por quê? Porque na verdade o diabo ele sempre vai resistir em cima da palavra. Mas é muito importante 3 coisas acontecerem. E eu gostaria de ler aqui para nós orarmos. Porque nós estamos aí num ano de crescimento. E eu sei que você vai crescer. É o ano da casa cheia. Aqui fala do contexto nosso como igreja. Mas é o ano da casa cheia no âmbito familiar também. Você precisa ter uma palavra sobre o seu trabalho. Você precisa ter uma palavra sobre o seu ambiente. Quando você precisa tomar uma decisão, vai para Deus e fala assim, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu lembro no jejum passado não, a capacitação de pastores, eu acho que o Mateus e o Felipe não estavam, foi um ano passado, a capacitação de pastores que eu fui, eu estava mal com a minha vida pessoal que estava acontecendo, mal com as coisas que estavam acontecendo, eu estava mal, em crise, e eu falava, Senhor, eu preciso de uma palavra, e às vezes a palavra que o Senhor vai vir, é só para reafirmar aquilo que Ele já falou com você. Deus, porque o mesmo Deus que celebra o seu casamento, é o mesmo Deus que renova a aliança, você não precisa ir em outro lugar para renovar. Então o mesmo Deus que hoje casou você a lua de mel, é o mesmo que vai jogar mel de novo aí no seu relacionamento. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, Eu lembro que eu fui lá e nessa hora é muito bom você estar em ambientes que você sabe, que é um ambiente onde você vai ouvir Deus. E eu lembro que eu fiquei, irmãos, eu não ouvi, não tive uma palavra. Eu lembro que eu falei, Senhor, eu não vou orar por ninguém nesse encontro de pastores. Eu não vou liberar a palavra para ninguém, olha só, isso que é ousadia. Eu não vou liberar a palavra para ninguém. Mas, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo sobre isso, aí eu lembro que eu estava lá na capacitação de pastores, eu olho, aí o Senhor me dá uma palavra lá para a pessoa. Aí eu fui lá e falei, Deus falou isso, o cara começou a chorar e tal. Sabe quando você faz contra a sua vontade? Eu falei, por que não faz a mesma coisa comigo? Aí eu falei, não vou, e aí veio outra palavra. Eu nunca tive tanta palavra naquela capacitação. Aí depois eu tive uma palavra. E na verdade, eu recebi essa palavra num contexto que não tinha nada a ver. Foi dentro da minha casa. E o Senhor falou. Mas aí é um outro capítulo. Mas nós precisamos de um ambiente onde a palavra é liberada. A fé provavelmente sempre diminui. Não é sempre diminui, mas tem momentos que você enfraquece na fé. Diminui a fé. Mas eu gostaria aqui de que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, para nós orarmos e irmos para a ceia. 1 Samuel, capítulo 1, verso 4 e 16, fala o seguinte: cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ela dava uma parte para Beninha, e outra para todos os filhos e filhas. Mas Ana, ela dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Verso 9, que eu quero falar. Certa vez, eles estavam em Siló. Fala para mim, Siló. E tinham acabado de comer. E Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Ana levantou-se aflita e chorando muito, e orou a Deus o Senhor. E fez uma promessa solene. Fala comigo, promessa.
E o Senhor Todo-Poderoso olha para mim, tua serva, vê a minha aflição, lembra de mim, não se esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida, e nunca lhe cortará o cabelo. Ana continuou orando o Senhor durante todo o tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía som nenhum. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se dá para parar de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bebendo, não bebi nem vinho nem cerveja, mas estou desesperada. Fala conturbada no espírito, desesperada no espírito, em outras versões. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito que o Senhor, porque sou muito infeliz e sofro muito. Então ele disse: vá em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu, e que o Senhor sempre pense de mim. Respondeu ela, e saiu então, coma alguma coisa e vá, e não esteja mais triste. Meus irmãos, esse texto aqui fala exatamente o que precisa acontecer para que a sua fé ou a sua oração aconteça, seja respondida quando você coloca a fé. Porque fé é um processo. Às vezes Deus coloca no seu coração e às vezes precisa ter um processo. A palavra de Deus fala aqui que essa mulher, ela ia juntamente com seu marido, ela ia todos os anos a Siló. E aquela mulher, ela dava uma oferta dobrada, porque ela não tinha filho. A palavra de Deus fala que o marido dela amava mais ela, mesmo o Senhor tendo feito ela sem filho. Mas a palavra de Deus falava que ela dava a oferta, um sacrifício mais do que a outra, quando ela ia para Siló. Aqui já é uma coisa falando, nós nunca chegamos diante de Deus com mãos vazias. Antigamente na Bíblia, no Velho Testamento, uma pessoa para oferecer sacrifício era responsabilidade, era obrigação, porque era obrigação esse sacrifício, a sustentação da casa. No Novo Testamento, a única condição de você dar sacrifício, fazer uma oferta, era quando você estivesse com o coração alegre, não era mais responsabilidade. E de alguma forma, mesmo aquela mulher sendo estéril, a palavra de Deus fala que ela trazia oferta, que era a sua responsabilidade, ela trazia a mais. Aonde ela trazia a oferta dela? Em Siló. O que significa Siló? Lugar de descanso. Siló era o lugar que momentaneamente estava a Arca da Aliança. Era naquele lugar que a presença de Deus estava. E foi naquele lugar, num lugar de descanso, que ela falou: Senhor, estou atribulada de espírito. Mas ela tinha feito isso outras vezes? Tinha feito isso outras vezes. Mas é a primeira vez que é mencionada que Eli, o sacerdote, olhou para ela. De alguma forma, os 3 fatores que precisam acontecer para que a sua oração respondida aconteceu com aquela mulher. Houve um sacrifício. Ela estava no ambiente correto. Ela estava na sua casa, ela estava na igreja, ela estava na cela, num lugar de descanso. E naquele ambiente havia um homem de Deus. E aquele homem de Deus falou: vá em paz, a partir de hoje você vai ter um filho. O Senhor atendeu as suas orações, coma e não fique mais triste. Sabe, isso que precisa acontecer conosco. Pastor, eu preciso então dar oferta? Lógico que não. A palavra de Deus fala que nós somos o sacrifício vivo. Eu sei, quando você está passando por aperto, quando você está passando por dificuldade, às vezes de vir para o culto, condição financeira pesada, eu frustrei, fiz uma negociação errada. Nessa hora, quando você vem e decide deixar as preocupações e os problemas de lado, levanta a sua mão e começa a louvar ao Senhor, esse é o sacrifício.
Esse é o sacrifício. Você nessa hora é cheio do poder de Deus. Mas quando você faz isso em Siló, que é o ambiente perfeito, é a casa de Deus, é onde a presença de Deus se manifesta, é onde o descanso habita. E nessa hora você fala, mas não só ali sozinho, você precisa estar conectado. Você precisa estar conectado com homens e mulheres de Deus, porque ali havia um sacerdote. Hoje nós somos o sacerdote. Então quando você vai para o lugar, quando você é o sacrifício, você está no ambiente correto, e quando você compartilha com o homem de Deus, a palavra de Deus fala que esses 3 fatores levam a sua fé e o seu milagre vir a acontecer. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Ela precisava ouvir uma palavra. E quando ela ouviu uma palavra, a palavra de Deus fala que ela comeu. Olha o que ela fez, ela comeu, voltou para casa e não estava mais atribulada, porque ela ouviu uma palavra. O que ela fez no dia seguinte? Foi ter relação sexual. O que aconteceu? Ela engravidou e teve um filho. Esse homem, o sacerdote Eli, foi o mesmo homem que ensinou o filho dessa mulher a ouvir a presença de Deus. Porque foi Eli que falou para Samuel, depois a palavra de Deus fala que Ana teve um filho, ela amamentou o seu filho e levou o filho lá para Eli, está aqui o meu filho. Anos depois, esse homem que liberou a palavra sobre a mãe, ensinou esse menino a ouvir a voz de Deus. Como pastor que eu chego num nível 3, um nível onde a minha fé opera milagre, num nível onde a minha fé leva as minhas orações a serem respondidas. É quando eu entro na presença de Deus, independente do que está acontecendo. É quando eu faço como Abraão, eu penso na circunstância, mas eu não perco a fé, eu não duvido, eu não enfraqueço. É quando eu estou num ambiente propício, um ambiente onde me gera paz, mesmo em momentos atribulados, e onde eu estou conectado com quem? Com homens e mulheres de Deus, onde a palavra de Deus é liberada. Porque se você estiver num ambiente onde a palavra de Deus não seja liberada, nunca você vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Às vezes é você lendo em voz alta, e às vezes alguém ministrando sobre você. Quando você tem fé e você ajunta esses 3 fatores, a sua oração é respondida, o seu milagre acontece. Aquilo que demorava anos para acontecer, vai acontecer em meses, dias ou horas, porque é dessa forma que Deus age. Nós precisamos de uma palavra, e a palavra é liberada no ambiente correto, ou é no culto, ou é na cela, ou é na sua casa, lá no culto familiar. Mas precisa haver um sacrifício. Esse sacrifício é você não duvidar contra as evidências. O sacrifício de Abraão é ele olhar para o corpo dele, e mesmo assim ele louvar o Senhor, como nós lemos lá. Tudo começa com sacrifício. O que é o sacrifício aqui? Que às vezes para alguns é muito difícil acreditar. O que é acreditar? É você olhar para a sua situação natural. Poxa, como que Deus vai restaurar isso? Está destruído. Eu não tenho capacidade de restaurar. Eu não sei como que Deus pode fazer, como Abraão fez. Mas o que ele fez? Ele adorou ao Senhor.